Fala pessoal, eu sou o Fênix, esse é o Toca do Fênix e hoje estreando o quadro Fora da Toca, onde eu vou mostrar para vocês exposições e feiras relacionadas a videogames. Então hoje eu estou aqui no Shopping Central Plaza, na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, na exposição Super Games. Então hoje o último dia, ficou ao longo de julho, vou mostrar para vocês um pouquinho do que ficou disponível aqui para o pessoal. O evento tinha uma boa divulgação dentro do shopping, logo nas cancelas dos carros e lá dentro em banners e cartazes. Ele ficava numa área de mais ou menos uns 100 metros quadrados dentro do shopping, numa área coberta, que parece um espaço grande, mas em dias mais movimentados eu acredito que ficava bem apertado. Inclusive, uma das recomendações dos monitores era que as crianças sempre entrassem acompanhadas dos pais e que não corresse lá dentro, uma coisa meio óbvia, mas eram coisas que precisam ser ditas. Bem, vamos lá falando dos jogos, dando aqui sequência cronológica de lançamentos. O primeiro videogame que eu encontrei lá que me chamou bastante atenção foi o Telejogo 2 no caso, da Philco, que confesso que foi a primeira vez que eu consegui colocar a mão em um, testar, colocar a mão no controle é bem diferente, a alavanca ela não volta para a posição 0 como a gente está acostumado hoje. Mas no comecinho eu fiquei meio decepcionado que eu encontrei um deles que estava bem mal sintonizado, com uma imagem bem chuviscada, não dava para jogar muito bem. Mas não tinha só ele, tinha outros dois, e esses outros dois sim, uma imagem boa que deu para experimentar, até troquei a chavinha lá para ver os outros modos de jogo, não sei nem se podia, mas eu fiz mesmo assim. Que são variações do Pong na verdade, mas naquela época a gente tinha que usar bastante a imaginação. E aí a gente pode ver o Odyssey 2 da Philco, um cartucho com 3 jogos, aí sintonizado o Fórmula 1, que eu tentei jogar com uma mão só, mas não deu muito certo. Tentei depois com as duas mãos e foi um pouquinho melhor. O Atari 2600, que não podia faltar, colocaram o jogo do Pac-Man, um jogo meio polêmico, ficou uma conversão muito ruim comparada ao do arcade, mas que foi um jogo muito bem vendido. Porém, os dois controles estavam com defeito, não dava para ir para esquerda e direita, impossibilitando totalmente de experimentar o jogo. O Nintendinho 8 bits, essa versão original americana com o Mario 3 e um controle original, tudo perfeito funcionando e uma escolha muito boa para mostrar o console, um dos melhores jogos do console. Na sequência, vários Famiclones, dois deles dos mais conhecidos aqui no Brasil, foi o Phantom System, com cartuchos meio duvidosos, infelizmente. Um deles o Street Fighter 2010, que você joga com Ken do futuro, um jogo bem estranho, bem pouco conhecido, bem contraditório, talvez. Outro jogo do Predador, que é um jogo legal, mas que nesse aí estava travado. O pixel do personagem, o frame do personagem não saía do lugar, dava uns bugs. Colocaram também um Supercharger, uma das versões do Famiclone que você pode escolher entre a versão, os cartuchos americanos ou japoneses, Esse aí eu não conhecia pessoalmente, só em livros, revistas e sites. Colocaram um cartucho 3 em 1 que até dizia que tinha o Plants vs Zombies, uma coisa bem absurda, mas não tinha não, tava lá jogando o Tartaruga Ninja. Tinha também um Dynavision, sei lá qual versão é essa aí, com um cartucho de 106 games. Esse controle que é uma óbvia cópia do controle do PlayStation 1, como tudo que a Dynacon fazia, só que o console estava todo travado também, não dava para jogar não. Master System, colocaram alguns, dois deles com o Alex Kidd, que era o jogo que vinha na memória, dava para jogar bem, os controles funcionando tudo direitinho, mas talvez não precisaria colocar dois, com tanto jogo bom do Master System não precisaria queimar a chance aí com um jogo repetido. Mas beleza, Outros jogos que colocaram também foi o Super Futebol, pessoalmente eu não conheço não. E colocaram também o Sonic, uma conversão muito elogiada. Ela foi lançada, para quem não sabe, depois da versão do Mega Drive.
né? Só tinha um público grande no Master System e fizeram a versão para ele também, que foi uma versão muito boa, né? Com essa versão do Master System Evolution aí, e na memória, o jogo do Sonic. Só que com um controle meio piratão também. No Mega Drive, um dos jogos que colocaram foi o Super Street Fighter 2 Turbo. Porém, né, como alguns jogos multiplayer, poderiam ter colocado 2 controles para o pessoal jogar junto. Mas, infelizmente, aí só tinha um. Né, eu fiquei filmando o garotinho aí jogando contra o Ken. Eu joguei um pouco antes dele. Cheguei até o Ken, aí ele pegou o controle, né, perguntou se tinha alguém jogando. Eu falei, não, pode jogar. Aí, sem pressão nenhuma, obviamente, eu comecei a filmar o desempenho dele. Então vamos lá ver se ele ganha do Ken. Coitado, talvez seja a primeira vez que ele esteja jogando essa versão do Street Fighter. E tem um marmanjo filmando ele. Mas sem pressão nenhuma, pode se concentrar aí. Ah, dá um Hadouken, meu. Opa. Não. Não foi dessa vez, hein? Isso aí. Outro jogo do Mega Drive, Top Gear 2. Isso, Top Gear 2. É bem curiosa a escolha, né? Porque geralmente a gente lembra mais do Top Gear no Super Nintendo. Mas colocaram um controle aí meio assustador também. Mas dava pra jogar assim. Mario World, né? Escolha óbvia pro Super Nintendo. Não teria como escolher outro jogo ter pelo menos um dele disponível para o pessoal jogar. Mas não tinha só um, tinha 2, né? Um deles o pessoal jogou até um pouquinho mais, estava lá pro meio do jogo já, na Floresta das Ilusões, né? Com controle, né? Poderiam ter colocado 2 controles também, mas beleza, essencial. É legal terem colocado também o Donkey Kong 3, infelizmente não estava funcionando aí, talvez no meio desse mês aí ele acabou pifando, até tentei dar um reset e tirei o cartucho e coloquei de novo, mas não rolou não, tava bugado mesmo, deu defeito. Outro jogo pro Super Nintendo foi o Power Rangers, lembro que esse jogo eu jogava com meu irmão, Venerapes legalzinho isso aí. No Super Famicom, interessante terem colocado, né, que é um console até difícil de a gente achar no Brasil, só que com um jogo meio obscuro, City Stage 94. Esse foi uma das minhas grandes estranhezas para essa feira, que foi a escolha desse Downhill Mountain Biking para o PlayStation 1. Com tanto jogo conhecido, jogo bom, foram colocar esse que eu até conheço esse jogo, mas assim, tá longe de ser um jogo referência pro console e pro pessoal que não conhece, né? Pro Neo Geo CD colocaram Viewpoint, né? Por algum motivo não colocaram nenhum dos jogos de luta, que é o que a gente primeiro lembra quando fala de Neo Geo, mas talvez seja por conta do público-alvo, né? Para não colocar tanto jogo de luta, né? Para as crianças jogarem. No Nintendo 64 não podia ser muito diferente, precisaria, obviamente, ter um Mario 64. Então tava aí para jogar, o controle original funcionando tudo certinho. E colocaram também o Mario Kart 64, né? Um jogo que também super bem conhecido do Nintendo 64, e o bacana é que colocaram 2 controles aí para o pessoal tirar um ponto. É um dos jogos referências também para o console, acho que é interessante, né? Colocar os jogos que definiram, né, o console, aqueles que a gente primeiro lembra, né, quando fala do videogame. Para o PlayStation 2 colocaram dois consoles, né, um com God of War 1 e um com God of War 2. Porém, curiosamente, os 2 videogames tinham um controle com o mesmo problema, que a alavanca esquerda do controle estava quebrada, né, ou ela não voltava para o meio, então ela ficava boba ali, o Kratos, coitado, ficava correndo para a parede até alguém salvar ele. Curioso que essa versão estava em português, e não lembro disso ser original, acho que foi uma versão pirata. Bob Esponja por GameCube, uma escolha curiosa, né? Até que fez um sucesso esse jogo, né? Colocaram o GameCube cinza, né? O original, o primeiro lançado, né? Que é o roxinho, e um controle que também não era original, mas estava funcionando.
Colocaram um simulador de voo aí de PC, mas eu não consegui jogar porque eu precisava do mouse para escolher uma opção e não tinha mouse ali disponível. Pro Wii, o único representante da 7ª geração, colocaram o Thor. Bacana o jogo. E as estrelas, né, da feira eram esses palquinhos, os dois com o Xbox One, um deles rodando o Just Dance e outro rodando o Guitar Hero, né? Então sempre tinha pelo menos uma pessoa jogando ali e às vezes até formava uma certa fila. Mas certamente a grande novidade, as grandes estrelas eram os VR. Então a gente tinha 3 PCs com VR, um deles com VR óculos, com um simulador de montanha-russa, outro com Vive, com Overkill, que é um jogo que está em beta ainda, né? Eu testei. Infelizmente ele estava meio bugado quando eu testei, não deu para experimentar muito bem. E o outro com um jogo de corrida, que eu não lembro o nome agora, que eu acabei não fazendo vídeo, mas bacana também. Bem, as minhas considerações finais sobre o evento. Achei que foi uma ideia excelente, uma entrada gratuita, né? Qualquer um podia ir lá. Não tem restrição de idade, né? O pessoal bem pequenininho podia ir, desde que fosse acompanhado dos pais. Então acho que é sempre importante, né? Mostrar a evolução dos videogames, né? Mostrar coisa antiga para o pessoal mais novo, mostrar como tudo chegou como que é hoje, né? Porém, estava longe de estar perfeita, né? Eu achei que esse espaço era pequeno, apesar de ser suficiente pro número de pessoas que estavam lá junto comigo. Eu fui no último dia, era um dia da semana, o pessoal já estava voltando às aulas, né? Foi durante julho, então o pessoal estava de férias, então eu fico imaginando, principalmente aos finais de semana, que lá devia bombar, devia ficar bem apertado, né? Tinha uma fila para entrar, então eles até regulavam o número de pessoas lá dentro, né? Então para entrar um pouco tinha que sair um pouco, mas ainda assim acho que ficava um pouco congestionado. Achei interessante ter oportunidades bem diferentes para testar jogos e sistemas. Por exemplo, nas duas pontas, principalmente, né, o telejogo e o Odyssey, né, que são videogames bem antigos, anteriores ao Atari, e são bem difíceis de encontrar para experimentar. E os VR, né, que são equipamentos caríssimos por enquanto, longe da realidade de quase todos os gamers, então bacana de dar essa possibilidade para o pessoal testar. Acho que a maior crítica seria com relação à preservação dos consoles e dos controles em geral, né? Eu sei que foi no último dia, então por conta do uso excessivo, né, todos os dias da semana, as coisas muito provavelmente foram quebrando, né? Com certeza no dia 1 do evento estava tudo funcionando, e mesmo substituindo os controles, acho que eles não deram conta, né? Então tinha muito controle quebrado, funcionando metade. O Pac-Man só ia pra cima e pra baixo, não ia pra esquerda e direita. O Kratos ali, coitado, correndo o tempo inteiro pra parede, porque o joystick tava bobo, não voltava. O Donkey Kong, o cartucho quebrado, o Dynavision todo travado. Então assim, eu entendo que deve ser por conta de eu ter ido no último dia do evento, né? Mas de qualquer forma, não foi uma experiência 100% para todo mundo no dia que você estiver visitando, né? Então já fica a dica aí para quem quiser ir nesse tipo de evento, tenta ir logo no começo, antes que os videogames vão quebrando ao longo do mês do evento. A escolha dos jogos, ela foi boa, mas em alguns momentos bem esquisito, né? Por exemplo, aquele jogo do PlayStation 1, até agora estou tentando entender o porquê que escolheram esse jogo de mountain bike aí, com tanto jogo mais conhecido do PlayStation 1. E até dá para entender que fizeram escolhas tentando colocar não jogos muito violentos por conta do público-alvo serem crianças, né? Mas tinha lá o God of War, Street Fighter, então, sei lá, não era 100% pensando nisso, né?
Na parte de multiplayer, nem todos os jogos com capacidade multiplayer tinham mais de um controle encaixados ali no videogame, mas tinha alguns, né? O Mario Kart 64, por exemplo. Só que eu achei que a curadoria em geral do evento ela foi meio bagunçada. Não sei se teve uma coisa muito pensada em como fazer a disposição dos videogames, fazendo uma sequência cronológica. A parte histórica mesmo, tinha um banner no cantinho comentando o que é console de primeira, segunda geração, né? Mas uma coisa bem encostada, né? Bem um pouco destaque. E acima das TVs dos consoles, às vezes tinha um papelzinho falando que videogame que era, que jogo que estava rodando, qual era o ano dele, qual era a geração dele. Mas às vezes também não tinha. E não tinha uma sequência cronológica, então estava meio bagunçado com relação a isso, né? Estava meio aleatório, com poucas informações. E eu acho que assim, os jogos recentes, com certeza, eles são mais chamativos para o pessoal mais novo, né? Por exemplo, Just Dance, Guitar Hero, os jogos em VR. Então, para você chamar a atenção do pessoal para conhecer as coisas antigas, elas precisariam estar funcionando perfeitamente, né? Imagine você com, sei lá, 6, 7 anos de idade, né? Você deve ter em casa um videogame de geração atual, um PlayStation 4, um Xbox One, e vai lá e quer testar o que você não conhece, de preferência mais moderno que o que você tem na sua casa, né? Então, para chamar atenção para o pessoal conhecer coisa mais antiga, ela deveria estar funcionando redondinha, mas infelizmente não era o que a gente via sempre, né? Inclusive, falando das TVs, colocaram sempre TVs de LCD, o que beleza, funciona, mas a imagem em geral ficava meio borrada, né? Não tinha aqueles recursos mais caros para dar uma ajeitada nesse choque de tecnologias, né? Do sinal analógico numa TV digital. Então, uma alternativa que poderiam ter feito seria de colocar os videogames em TVs de tubo, né, para não ficar tão caro em fazer aquelas conversões de SCART para a imagem ficar mais nítida. Mas enfim, deu para brincar, o pessoal estava lá disponível, né? Inclusive nem tinha fila praticamente para os videogames antigos, mas sei lá, podia ser melhor, mas no geral acho que é uma ideia que vale a pena e é interessante sempre ter isso aí disponível para o pessoal brincar, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer novos vídeos desse tipo, né, saindo, mostrando as feiras, tentando ir logo nos primeiros dias desse tipo de evento, para não sofrer com essa degradação dos consoles e dos controles, para conseguir testar melhor o que for disponível durante os eventos. Beleza? Então é isso aí. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam e até mais. Um abração.